Esse vídeo vai ser sobre mudança. É um ponto extremamente forte que eu tenho, que eu consigo ver no meu dia a dia e que eu posso ensinar um pouco para vocês sobre mudança e desapego. Existem ensinamentos que nós vamos ouvir a certa altura da vida, que são ensinamentos para sempre. Vou citar dois exemplos aqui e muitos outros que nós já ouvimos e vamos ouvir e vamos criar dentro dos nossos pensamentos e vamos assimilar na nossa vida são ensinamentos que não são eternos e que talvez nos levem a caminhos difíceis durante a nossa vida. Mas com muita sabedoria, com conhecimento, com estudo, é possível identificar e jogar na lata do lixo. O Mestre Jesus ensinou a nós que devemos cuidar um do outro, que somos todos irmãos. Então, eu devo cuidar de você, assim como você deve cuidar de mim. Você deve cuidar do próximo que está perto de você e ele deve cuidar de você. Ponto. Perfeito. Isso é um ensinamento eterno. Em qualquer lugar, não tem validade nunca. Só coisa boa. É um sentimento bom. Buda ensinou sobre o desapego. Você perceber que o apego gera sofrimento e você desapegar. E através da meditação, do silêncio, você criar uma nova realidade para você. Esse ensinamento também é um ensinamento eterno, porque a vida é feita de desapegos. As coisas aparecem e desaparecem o tempo todo. Então, é preciso aprender a perceber isso no nosso dia a dia e perceber que as coisas vão fluir, elas fluem, é um fluxo. Então, hoje tem, amanhã não tem. Depois de amanhã tem, e assim por diante, e é um fluxo. É como as estações do ano, as plantações, colheitas, tudo. É um ciclo, a vida é um ciclo. Esses ensinamentos são eternos, não tem validade jamais. Mas, na nossa vida, nós ouvimos, assimilamos, criamos muitos outros ensinamentos, frases, afirmações que não são válidas e não têm significado nenhum. E muitas delas só funcionam para o nosso ego, para o nosso próprio desenvolvimento. E isso é uma tremenda ilusão, por exemplo. Então, qual que é o insight através disso, dessa ideia de mudança? É que você, através de uma análise sua, de você mesmo, você perceba situações que você gostaria de mudar e você tenha força psicológica para encarar as consequências da mudança. Ou seja, toda mudança vai mexer um pouco na tua realidade, no teu dia a dia. Se você tem uma vocação e você não expõe ela, por exemplo, porque você tem um medo, ou você está preocupado com o que os outros vão falar, ou porque você se desvaloriza, você desmerece você mesmo, isso são forças psicológicas. E isso é uma ferramenta extremamente importante e essencial que eu também perceba e entenda. É que você desenvolva força psicológica para poder encarar a realidade à tua volta. Ou seja, tem que ter uma tremenda força de vontade, autoestima elevada para conseguir se expor e sobreviver ao meio. Isso são características psíquicas conectadas com forças psicológicas. É o nosso corpo emocional que faz com que isso aconteça. Então, você tem um dom, você apresenta, você mostra, você aplica, você manifesta ele e você não deixa a opinião dos outros te abalarem, por exemplo. Esse é um conjunto de forças invisível no nosso dia a dia. Não é força de músculo,
não é nada força física, é uma força emocional. É uma das forças psicológicas que nós precisamos perceber quando decidimos fazer alguma mudança em nossa vida. Porque as resistências são grandes, dependendo da mudança, e a nossa própria resistência interna também é grande, dependendo do que nós gostaríamos de mudar em nossa vida. Então, conecta os ensinamentos universais, por exemplo, que não tem data para acabar, e com a criação de uma força interna, de uma condição interna propícia para que você possa, nesse caso, aplicar os ensinamentos do Mestre Jesus e do Buda. Só de exemplo, esses dois, que eles já eram fora do tempo, provavelmente, na época que eles foram manifestados, eles foram compartilhados. Imagina hoje. Continua um pouco fora do tempo, mas muito mais presente e compartilhável do que a época 2000 anos atrás, por exemplo. Agora imagina o desapego, vamos usar esse conceito. Imagina você ser uma pessoa desapegada, tanto quanto na opinião dos outros, quando você percebe, você analisa e vê que a pessoa não está falando para te ajudar. Às vezes ela está querendo destruir o teu próprio sucesso. Então, e você consegue desapegar disso porque você tem consciência, você tem força psicológica. Você sabe, você não se importa quando uma pessoa quer te derrubar. E aí você usa a tua força e você desapega dos efeitos do comentário da pessoa. Ou usa como impulso, que na verdade é a mesma coisa. Então, são formas de ver a vida que, se você parar para analisar e você pegar aquele ensinamento e falar assim, eu vou aplicar isso no meu trabalho. Eu tô com uma ideia, eu vou compartilhar, eu vou fazer e eu não tô nem aí para a opinião alheia. Eu vou fazer. Ponto final. Eu vou testar e vou ver os resultados. E acabou. E você não está apegado. Você não está preocupado com a opinião, com o que vão falar, o que vão achar. É problema deles, literalmente. Em última instância, é mesmo. Aplica isso e agora combina com a frase do Mestre Jesus, por exemplo. Mas você não vai falar para a pessoa que você não se importa com a opinião dela. Você vai ouvir. Maior paz. Muito obrigado. E você agradece. Muito obrigado por compartilhar o seu ponto de vista. Quem sabe isso me ajude. Talvez não. Talvez eu vou usar, talvez não. Mas muito obrigado pelo tempo, por compartilhar. Seja grato pela ajuda, mas aprenda a desapegar quando aquilo não faz sentido no momento presente. Esse é um bom conselho que eu diria sobre as mudanças e transformações que nós enfrentamos, seguindo de resistências internas ou externas, sejam nossas resistências ou resistências do ambiente. Espero que esse vídeo te ajude.